Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos, como estamos fazendo de longa data, né? Estudando esse livro desde o início da pandemia, no ano passado. Começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo e atualmente estudando aqui o Livro dos Espíritos. Deixa só eu compartilhar aqui um minutinho. Oi, Evani, aqui no Instagram, que bom, deu certo, né, Evani? Muito bem-vinda, nossa amiga lá do Rafael Latorre. Estou feliz que você está participando ao vivo aqui também. Sempre assistia depois, né, em outros dias. Muito bem-vinda, viu, Evani? Um abraço a todos aqueles que assistirão em outros dias, né, em outros horários. Nosso abraço fraterno. Hoje, dia 4 de novembro de 2021. E estamos só aguardando uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam chegar, conectar aqui conosco para estudarmos juntos, né? Uma alegria cada oportunidade que temos para estudar essa doutrina maravilhosa. Nós estudamos na última semana o tópico O Sono e os Sonhos. E hoje nós vamos ver visitas espíritas entre pessoas vivas. É uma sequência aí de tópicos que tem, né, no livro, tratando sobre a emancipação da alma, que é essa questão do espírito, né, se desprender do corpo durante o sono, né, do corpo, e ter uma atividade no mundo espiritual durante o sono do corpo. E nós vamos então dar sequência hoje. Meu boa noite aqui, um abraço a Cláudio Meda, sempre participando com a gente, Marilena Liporini, a Lélia também, sempre aqui participando, né, Lélia? Boa noite, bem-vinda. Thaís Cunha, querida amiga, muito bem-vinda. O Antônio Sérgio Beleze também, nosso amigo de estudos lá da Casa Espírita. Neuza Marquisola, que bom, boa noite. Joaquim Bueno, grande amigo, grande estudioso também, companheiro de Casa Espírita. Celinha Lombardo, sempre ajudando a gente aqui nos estudos também, né? Juliana Maria Brás, que bom, fico feliz, Juliana. Boa noite, muita paz também, um abraço. A Larissa Mello, que legal. A Joyce também aqui no Instagram, bem-vinda, boa noite. Ana Silvia Ribeiro de Souza, legal. Simone Camargo também tem acompanhado sempre, nos ajudando aí, nos incentivando com a presença nas lives. Obrigado, viu, Simone? Muito boa noite, muito bem-vinda. Então, pessoal, hoje, no tópico passado de sono e sonhos, ficaram algumas questões, mas como a gente já falou bastante, né, sobre esse assunto, eu não vou voltar nesse tópico para encerrar, porque faltaram, creio que 2, 3 questões que nós já comentamos no meio dos comentários. A gente acaba, né, tratando de outras questões mais à frente, já antecipadamente. Então hoje nós vamos ver alguns tópicos, eu creio que a gente deve ver uns 2 ou 3, porque são tópicos mais curtinhos, e eu não vou ler todas as questões como a gente faz, né, sempre. Eu vou escolher algumas questões principais, a gente comenta, já dá uma ideia do tópico todo. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, de alguma questão que eu deixei de ler, né, vocês podem perguntar, fique à vontade. Mas a gente vai dar uma passada rápida aí nesses próximos tópicos, tá bom? Começando pela questão número 413, tá? Vejo aqui mais amigos e amigas que foram chegando. A Cleusa Bueno, Maria Antônia Casadei, Maria Virgínia Caffer, a Divina Arruda aqui no Instagram, a Heloísa Helena Teixeira de Carvalho, muito boa noite, bem-vinda, Heloísa.
Então, pessoal, vamos iniciar pela questão número 413, tá? Que Allan Kardec pergunta assim, então: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Pergunta Allan Kardec. A Beth Oliveira aqui também no Instagram, muito boa noite, muito bem-vinda, Beth. Então os espíritos respondem. Ana Lúcia Oliva também, muito boa noite. Os espíritos respondem assim: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu não sei se foi na reunião, no estudo passado ou no anterior, né? Eu comentei até um pouco essa questão de que a gente parece, né, que tem duas vidas simultaneamente, porque nós temos uma vivência toda aqui voltada à matéria, né, na parte da vigília, né, despertos aqui a nossa vida material, e nós temos durante o sono do corpo uma vida bastante intensa, né, dependendo do caso, uma vida mais espiritual, né, a vida da alma que se desliga do corpo e tem toda longos assim trabalhos, estudos, entendimentos, né, visitas que nós vamos conversar um pouco hoje. Então eu falei, parece, né, que são duas existências, mas nesse sentido de parecer, porque os espíritos estão deixando bem claro. Oi, Anderson Tavares, grande amigo, boa noite, viu? Bem-vindo. Porque eles estão dizendo aqui que são duas fases da mesma existência, né? Lógico, nós não vivemos duas vidas, mas elas têm suas particularidades, uma interfere na outra, porque vejam bem, o que a gente vive aqui, né, no nosso dia a dia, na matéria, aquilo que a gente elege como prioridade, aquilo que a gente busca dar mais importância, né, aquilo que a gente estabelece como objetivos aqui na vida material, influi diretamente naquilo que a gente vai viver durante a vida durante o sono do corpo, né? Nessa fase do desdobramento, né? Da emancipação da alma. Oi, Darlene Olo, bem-vinda, viu? Reinan Conceição Machado também, muita paz. Então, pessoal, uma fase, né, que a gente passa na vida espiritual e essa aqui encarnada, uma reflete na outra. Porque também do lado de lá, no mundo espiritual, quando a gente vive a vida voltada mais para esse desdobramento, a gente tem bastante influência dos espíritos, né? Eles nos orientam, nós recebemos conselhos muitas vezes durante o sono do corpo, nós temos orientações de mentores espirituais, nós participamos de estudos. Então, assim, tem bastante atividade nesse desdobramento que pode influenciar na nossa realidade aqui, despertos, né? Ó, o amigo William aqui também, novamente. Um abraço, William, bem-vindo. A Luzia de Castro também, dizendo aqui, muito obrigado, parabéns, você é muito bom na explicação, adoro seu jeito simples, porém profundo de ensinar. Muito obrigado por esse carinho, Luzia. Fico muito feliz. Muito simples mesmo, mas se vocês gostaram, tá bom, fico feliz. Muito bem-vinda, viu? Então, nós somos influenciados, né? Tanto de uma forma positiva, né? No bem, como também de forma, às vezes, prejudicial. Podemos sofrer uma influência perniciosa durante o sono do corpo, nessa fase aí do desdobramento, e a gente volta, às vezes, desperta, né? Na hora que o corpo desperta, pode ser que a gente traga influências ruins recebidas durante o sono do corpo.
André Luiz relata muito nas suas obras essa influenciação espiritual, né? Então a gente precisa ter muito cuidado de como nós lidamos, como nós nos portamos, né? Nesse período aí de 6, 7, 8 horas, né, de sono, que nós temos uma vivência na espiritualidade. Então é muito importante nos prepararmos, desejarmos realizar algo de bom para que a gente receba sim boas influências, né, e não algo prejudicial que vá até prejudicar ainda mais a nossa vivência aqui na matéria, né? Ana Lúcia também, obrigado, Ana Lúcia, dizendo que gosta porque é simples, que bom. Fico feliz, viu? Muito obrigado. Vocês me dão muito apoio aí também, essa generosidade, esse carinho de vocês, é algo assim que eu sinto a vibração muito boa, esse acolhimento, isso aí tudo incentiva a gente a tentar, né, compartilhar um pouquinho do pouquinho que sabemos, né? E então é com muita alegria que a gente sempre realiza esses estudos aqui. A Zaide Calil também chegando, boa noite, Zaide. O que mais podemos falar aqui? E como relembrando, né, no mundo espiritual, durante o sono do corpo, a gente tem intensas atividades, né? Podemos estudar, participar de estudos na espiritualidade, de palestras, trabalhos que a gente realiza. Toda noite a gente pode estar dando sequência a um trabalho que, como eles disseram, quando desencarnamos a gente pode perceber a obra concluída. Imagina que maravilha seria isso, né? Desencarnar e perceber que estivemos produtivos durante o sono do corpo, realizando algo de útil. Então é bom a gente pensar nisso, desejar isso, para que nesses momentos a gente consiga realmente fazer algo de bom aí, né? A nossa amiga Rosa também, Soares, muito bem-vinda, Rosa, muito boa noite, lá de Catanduva, né? O Alexandre, querido amigo, muito bem-vindo, Alexandre, feliz com a tua presença aqui. E então, a próxima questão, pessoal, que é a 414, nós nem vamos comentá-la, porque já falamos dela no estudo passado, tá? Que a pergunta é a seguinte: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Nós falamos bastante, né? Que quase todas as noites a gente tem contato com amigos de repente até de outros países, né? A gente até brincou, imagina, aqui nós temos uma dificuldade de transporte, de locomoção, né? Envolvendo custo, envolvendo tempo, né, de transporte, e à noite a gente se encontra facilmente, dependendo das afinidades, dos interesses, né? Então tem muitas visitas, né, durante o sono do corpo, nos encontrando com aqueles com os quais temos aí afinidades, ou temos até também desavenças, pode partir para uma desforra, né? Querer se vingar de determinada coisa que sofreu. Então é sempre assim, nós vamos buscar aquilo que temos mais interesses, né? E nós vamos então agora para a questão 416. Se tiver tudo em ordem por aí, se ninguém tiver alguma dúvida até aqui, nós vamos ler, eu acho que mais uma ou mais duas questões e passamos para o outro tópico, tá bom? Que é bem rapidinho aqui, né? A Ju Santos também, boa noite, Ju. A Rosa dizendo que também gosta porque explica de um jeito fácil. Que bom, Rosa. Obrigado, viu? Bom, questão 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com o fulano, quero falar-lhe para dizer isso. Olha que legal a pergunta de Kardec, né? Ele está perguntando nesse sentido: será que antes de dormir a gente fala, essa noite eu quero me encontrar com tal pessoa, quero conversar em determinado assunto? E ele pergunta, pode? Isso acontece? Aquilo que a gente quer fazer antes de dormir, a gente faz depois que entra, né, no período do sono e nos sonhos, né? Então os espíritos vão explicar agora. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, o espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer
o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao espírito, uma vez desprendido da matéria. Veja bem, é o que eles estão querendo dizer, né? A gente resolve uma coisa aqui antes de dormir. Eu quero me encontrar com tal pessoa, vou tratar de tal assunto, resolver tal problema, pedir tal conselho ou tal opinião. Bom, resolvemos o que queremos fazer. O corpo adormece, o espírito se afasta do corpo. Ali nós, desdobrados do corpo, temos uma consciência mais desperta, vamos dizer assim. A gente tem uma visão mais ampliada da realidade, né? Então o que eles estão querendo dizer é que nem sempre aquilo que resolvemos durante a vigília nós vamos colocar em prática durante o sono, porque pode ser que aquilo não seja tão importante. Aquilo que a gente desejou fazer antes de dormir não seja o principal. E aí, depois que estamos desdobrados do corpo, né, afastados do corpo espiritualmente, que vamos ter a nossa vivência ali no mundo espiritual, pode ser que a gente queira fazer algo diferente. Então, para ficar bem claro isso, que em espírito nós temos uma consciência bastante mais, né, desperta, percebendo melhor as coisas, e nem sempre vamos fazer aquilo que planejamos. A Rosmeire Carneiro aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. Aí eles continuam a resposta. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se a paixões que os escravizaram, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperto. A Ju Santos dizendo assim: oi Rô, você vai gostar? A Rô que chegou aqui, né? Legal. Rosmeire, que bom. Então deve estar chegando aqui pela primeira vez, né? Que bom, seja bem-vinda. A Diair Minholo também aqui. Muito boa noite, Diair, bem-vinda. O Tony e Sueli também aqui no Instagram. Bom, então eles dizem aqui, né, que o espírito mais elevado, foi como comentamos, nem sempre vai fazer aquilo que resolveu durante a vigília. Mas com relação a outras pessoas, né, outros espíritos encarnados menos evoluídos, que ainda estão presos mais às sensações grosseiras, aos vícios, às paixões ruins, né? Essas outras pessoas, quando o corpo dorme, com elas é diferente. Elas podem sim ir em busca daquilo que planejaram antes, que muitas vezes pensaram em dar vazão aos vícios, se encontrar com aqueles companheiros de prazeres, né, mais inferiores, mais grosseiros. Então, com esses, a visão espiritual não é assim dilatada. Eles procuram aquilo que dá mais prazer, né? Às vezes vão até em busca de tirar satisfações com outros. Aquelas brigas que tiveram durante o dia continuam durante o sono do corpo. Então existem esses dois lados, aqueles que querem buscar algo de edificante, de aprendizado, de trabalho, né? E aqueles outros que ainda, infelizmente, né, pela sua condição evolutiva, buscam mais aquilo que lhes convém, né? Muito ligados ainda à grosseria da matéria, aos prazeres, né, mais mundanos. Então, existem essas duas situações aí. Tudo bem, pessoal, até aqui? Nenhuma pergunta ainda? Está tudo em ordem? Ninguém tem dúvida aí, não? Nós vamos ler mais uma agora e depois vamos passar para o outro tópico, que é transmissão oculta do pensamento. Celinha Lombardo dizendo aqui:
existe a possibilidade de batermos o pé e não querermos voltar ao corpo? Veja só, Celinha, hein? Quem nos obriga a essa volta? Olha só a pergunta da Célia, né? Porque se a gente não quiser voltar, estaremos aí tipo que desistindo, né, da reencarnação, estaremos desistindo, não querendo mais voltar né, a fase aqui despertos na matéria. Essa pergunta da Célia, ela tem bastante ligação com um assunto que nós vamos tratar um pouco mais à frente, que chama o êxtase, né? Oi, Ana Palhares aqui também, muito bem-vinda, Ana, boa noite, viu? Instagram. Então, o êxtase, Celinha, o êxtase, o espírito vislumbra, né? Realidades do mundo espiritual maravilhosas. Eles veem, aqueles espíritos veem aquelas coisas belas, aquela vida tranquila, bela, né? Que não percebe problemas, nem as dificuldades aqui da vida de encarnados. Então, muitos desses espíritos que entram nesse estado de êxtase, que veem realidade acima daquelas que eles pertencem, né? Vislumbram, né? Regiões mais belas do mundo espiritual, muitos desses às vezes não querem voltar mesmo. Acontece isso que a Celinha está colocando. E corre o risco até de quererem romper, né, esse cordão, essa ligação que existe com o corpo e provocar um desencarne. Então precisa ter muito cuidado, porque pode acontecer às vezes nesses casos aí, né, Celinha? Reinan Conceição Machado aqui também dizendo: porém podemos fazer parte de pensamentos de outros. Convivi com uma companheira durante 25 anos, separamos e a dor a alcançou. No desencarne, No desencarne, às 2h da manhã, nos encontramos em espírito. E a mesma disse: sabe onde encontrar-me, vai lá receber abraço de amigos. Amanheceu e no sábado estava no Jardim da Saudade, confirmando a realidade. Tá vendo? Puxa, um depoimento aí, né? Do amigo Reinan, dizendo, interessante, né? Que teve o desencarne, né, na madrugada, e encontrou em espírito e, como assim, foi avisado, né? Recebeu o aviso da própria companheira desse desencarne, né? Muito interessante, isso aí acontece mesmo, essa conversa, esses avisos, né? Até de certa forma proféticos, que espíritos vêm para nos dizer até, de repente um amigo, um parente mora em um lugar distante, vem comunicar que desencarnou, e a gente fica sabendo pelo próprio, né, desencarnante, e depois, durante a vigília, na hora que despertamos, acabamos às vezes confirmando essa realidade, como foi aí a colocação, né? Obrigado, viu, Renan, pelo depoimento aí, até que nos confirma, né, essa realidade aí da vivência, né? Dessa realidade da vivência durante o sono do corpo, esse contato que temos entre espíritos, né? Mesmo que encarnados, nos contactamos, né? Conversamos, recebemos conselhos, recebemos avisos, né? A Mariana dos Santos também chegando aqui, boa noite, bem-vinda, viu? Vamos continuar então para 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? E a resposta dos espíritos: sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos, dizem eles, se devem entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Muito interessante nessa pergunta,
que nós podemos nos reunir em assembleia durante o sono. O que seria isso? Um grande grupo de pessoas, né, encarnados. Nós estamos reunidos durante o sono do corpo, libertos do corpo, né? Nos encontramos e nos reunimos num grande número de pessoas, que ele chama aqui de assembleia. A Jane Mendonça também, legal, Jane, dizendo aqui verdade, né? Boa noite, viu, Jane? Bem-vinda. Então, eles dizem que são laços antigos ou recentes, né? A gente pode se encontrar com amigos que convivemos em existência passada e durante o sono do corpo a gente se reencontra. Pode ser que não esteja encarnado junto conosco, pode ser que tenhamos convivido numa existência anterior, temos laços, né, de amizade, de simpatia, e durante o sono a gente revê esses amigos. Veja que belo, né? O sono, pessoal, é uma bênção de Deus, né? Que concede para a gente reencontrar-se com amigos, com familiares que desencarnaram, que a gente tem aquela saudade. A gente não se recorda, às vezes, a hora que desperta, mas podemos ter a certeza que esses encontros acontecem. Então, nos reunimos aqui, como eles dizem, né, em assembleias, e felizes por estarmos juntos, convivendo. Imagina que gostoso a gente conviver ali com aqueles que temos, né, muita afinidade, que convivemos muito tempo juntos, reencontrando os familiares desencarnados. Imagina uma reunião ali na espiritualidade, né, com esses laços de simpatia. É maravilhoso isso. Isso é uma bênção, né? Às vezes a gente passa uma vida tão cheia de tribulações, de problemas, de angústia, de tanto sofrimento, de tantos problemas, mas esse momento do sono é o momento ali de renovar as forças, né? De encontrar energias novas para voltar para mais um dia, para não desanimarmos, mesmo que a cruz estiver pesada aqui, né? A Jane dizendo aqui no Instagram, né? Porque o corpo dorme, mas o espírito não. Justamente, né, Jane? O espírito está muito desperto e a gente precisa ver bem o que estamos fazendo, né, durante o sono do corpo. A Celinha dizendo aqui também, né? Vamos lá, Paulinho, estudar Missionários da Luz, né? A Celinha faz parte do grupo de estudo, né? Para quem não conhece, estudamos lá no Centro do Calvário ao Céu também as obras de André Luiz e estávamos, né, Celinha, estudando os Mensageiros, né? Agora na sequência Missionários da Luz, livros excelentes, né? Estudar a obra de André Luiz é perfeito. Assim, André Luiz contribui muito para a gente conhecer sobre o mundo espiritual. Eu aconselho quem não conhece que leia, né, que estude. Se puder participar de um grupo de estudos, né, de André Luiz, é maravilhoso. Evani dizendo aqui, tem 2 anos que não vejo meus parentes, sonho bastante com eles. Então, Evani, quem sabe você está se encontrando com eles também durante o sono do corpo, né? E às vezes não se recorda, né? A gente nem sempre se recorda, mas é muito provável que, se eles puderem, né, dependendo de como estão, né, quais que eles buscam, né, os interesses durante o sono, mas as afinidades nos aproximam, né? Se vocês têm afinidades, como você está dizendo que sonha com eles, é muito provável que sejam sonhos reais, que estejam se encontrando, muito provável, né? A gente não pode nunca afirmar. A Divina Arruda dizendo aqui, né, uma pessoa durante o sono pode se comunicar em alguma sessão mediúnica? Legal, Divina, muito boa pergunta, viu? É bom para a gente, mais um assunto para comentar, porque pode sim, pessoal. A pergunta da Divina, né, uma pessoa está encarnada, ela se desdobrou durante o sono e ela vai dar uma comunicação por um médium, né, como se fosse um espírito desencarnado. Pode, acontece. Não é tão frequente, mas é possível. Porque a pessoa desdobrada é um espírito como o outro, né? E se ela tiver lucidez para dar essa comunicação, pode acontecer. Legal? Obrigado, Divina. Muito boa pergunta, viu? A Rosana Oliveira aqui também, boa noite, dizendo assim, eu sonhei esta noite, ao voltar ao corpo, senti um impacto muito forte, como se alguém me forçasse. Queria muito ver a minha mãe, mas nunca lembro dos sonhos. Então, Rosana,
dando a entender, né, que a mãe desencarnou, né, e ela está tentando se encontrar com a mãe. Muito provavelmente, a gente fala sempre isso, né, Rosana? Dependendo da condição da sua mãezinha que está desencarnada, se ela tiver já dependendo do tempo que desencarnou, né, porque às vezes fica um período de recuperação nos hospitais da espiritualidade, né? Se ela tiver em boas condições, se os espíritos julgarem necessário, porque tem vários fatores aí para eles analisarem se convém o encontro, né? Mas pode ser, né, Rosana, que você esteja sim reencontrando com ela. Mas aí, Rosana, tem até um detalhe, como você disse aí, sentiu um impacto forte, como se alguém forçasse, né? Pode ser, Rosana, que precisa ver em que condições você está mantendo esse contato com ela, né? A gente precisa manter uma certa harmonia, uma certa tranquilidade, uma certa confiança em Deus, não entrar num desespero, porque senão a gente pode prejudicar aquele nosso parente desencarnado. Então a gente não sabe, né, o que acontece, em que situação você se encontra com ela, né? Então tenta sempre, se você quiser um conselho, né, tenta sempre manter-se bem confiante, bem tranquila, não exigir nada, não se desesperar, orar sempre a Deus para que ela fique em paz, para que vocês tenham um encontro tranquilo, né? Que seja permitido pela espiritualidade, para que você não leve nenhum prejuízo a ela, não por mal, né, Rosana, me entenda. Não estou querendo dizer que você vai querer prejudicá-la, mas às vezes a tua, né, ansiedade de reencontrar, às vezes um certo desespero da falta que você sente dela, pode esses sentimentos seus levar a algum prejuízo para ela sem que você queira, né? Então tomar esse cuidado aí, porque pode ser que alguma coisinha pode estar atrapalhando, tá bom? Ela dizendo aqui, quero sim, né? Peço para Deus se for possível, não quero incomodar ela, sinto muita saudade. Legal, Rosana, mas fica tranquila que a espiritualidade sempre vai interceder a nosso favor. Nunca vão fazer algo que seja prejudicial, atrapalhar a gente de alguma forma. Se eles impedem algumas vezes algum encontro, é para o nosso bem, tem alguma justificativa para isso, né? Evani dizendo aqui, uns dias atrás sonhei com alguém que já desencarnou me pedindo oração. Então, também pode acontecer, né? Às vezes a pessoa desencarnou e nem sempre deve estar em boas situações. Nós sabemos, né, das regiões umbralinas, nas regiões de necessidade de uma certa depuração, né, que a gente precisa liberar certos fluidos ainda muito densos que carregamos, certas sensações ruins no desencarne. Então pode ser, né, Ivani, que algum desencarnado venha até pedir oração, pode acontecer sim. Bom, vamos mais uma questão aqui. Bom, antes de passar para a próxima, nessa que fala da Assembleia, pessoal, eu também me lembrei aqui do André Luiz novamente, né? Que ele fala no livro Missionários da Luz, como citou a Celinha, né, que é tão importante, ele fala lá que o mentor Alexandre, que é espírito desencarnado, o mentor da espiritualidade, ele coordena um curso, né, um grupo de estudos durante o sono do corpo. Eles têm um estudo às 2 horas da manhã, veja, coisa muito organizada, tem horário certinho para começar. Diz lá André Luiz que tinha 300 encarnados inscritos nesse curso, vamos dizer, mas que nem todos às vezes compareciam, né, por um motivo ou por outro, às vezes a pessoa acabava não comparecendo ao estudo, mas para a gente ver essa assembleia que eles falam, né, se reunir em assembleia, eles se reúnem para estudos também, grandes grupos, né, de encarnados que participam durante a noite, durante o sono do corpo, né, principalmente durante a noite, como nesse caso do Alexandre, às 2 horas da manhã, que ele tem esse grupo de estudos que coordena lá na espiritualidade. Karina Simões, bem-vinda, boa noite, dizendo aqui, eu já recebi a visita do meu filho, tá vendo que legal, né, gente? Isso, né, Karina, é algo assim confortador, pelo menos ameniza um pouco, nada vai tirar, né, aquela dor da ausência, né, da presença daquele que a gente ama, mas ameniza um pouco, né?
a gente sente a gente encontra forças novas, né, para prosseguir, para esperar o momento do reencontro, né? Então essa certeza de que os nossos entes queridos continuam vivos é confortador. A gente poder encontrá-los, confirmar que eles estão bem, né? É uma bênção de Deus isso. A Jussara Cabreira também, querida amiga, bem-vinda, Jussara. A Ivani dizendo aqui se é normal sonhar tanto, né? Dizendo o amigo suicidou-se. Então, Ivani, sonhar é sim. Sonhar a gente sonha praticamente todas as noites, ter essa atividade, né? Ou todas as noites, ou todos os dias, corrigindo, tem gente que dorme durante o dia, né, para trabalhar à noite, mas a gente sonha. O problema é que nem sempre lembramos. A Ivani ainda tem facilidade para lembrar, mas a gente não se lembra. Eu, por exemplo, eu mesmo não me lembro, raramente me lembro de sonhos, mas eu tenho certeza que tenho, né, uma vivência durante o sono do corpo, só que não me recordo, não sei dizer, né, em que situação está ocorrendo. Espero que seja uma boa vivência, mas que não me recordo. Mas a gente sonha sim, tá bom? E é praticamente todas as noites. O amigo Toninho Silva aqui também. Um abraço, Toninho. Bem-vindo, viu? Vamos lá, mais uma então, pessoal. Nós vamos agora no tópico novo. Transmissão oculta do pensamento, tá? Questão 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Os espíritos respondem: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos simultaneamente podem descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Muito interessante isso aqui também, né? Porque é uma outra atividade. Durante a noite, como já vimos, temos várias atividades. Então imagine aquelas pessoas que são voltadas mais a essas descobertas, né? Pessoas cientistas, pessoas que estão tentando descobrir, né, novas invenções, aí, novas condições para uma vida melhor, para facilitar a vida da humanidade, né? Então, durante o sono, muitos desses podem ser inspirados, né? Podem ser, às vezes falta um pouquinho ali para ele chegar naquela descoberta, né, naquela invenção, e às vezes a espiritualidade pode dar ali, né, uma inspiração, uma ajuda. Não que eles facilitem o nosso trabalho no sentido de fazer por nós, não é isso. Os espíritos não fazem aquilo que compete ao ser humano fazer. Mas aqueles que se dedicam, que se esforçam, né, que buscam trabalhar para conseguir o melhor, como a Celinha está colocando aqui, seria o caso da vacina da Covid. Então, vejam bem, algo muito sério, muito importante, né? Como que a espiritualidade não vai ajudar? Se tem cientista trabalhando, como a gente viu, acompanhou isso, trabalhando incansavelmente para descobrir em tempo recorde, né, essa vacina. Então, durante o sono, esses que estão trabalhando nesses projetos, lógico que eles são inspirados por aqueles que estão desencarnados e sob a coordenação de Jesus e de Deus, permitem, né, a inspiração, a orientação para que, hora que despertem no corpo, venham com aquela luz, né? Tem aquele vislumbre, aquela ideia. Por isso que eles dizem aqui, muitos acham que eles descobriram, mas às vezes não foi sozinho, foi um trabalho em equipe, né? Muito bem colocada a observação pela Celinha, que é algo assim muito atual, né? Descobrir uma vacina, a vacina da Covid foi em tempo recorde, graças a Deus, né? Aos bons espíritos, a todos aqueles que trabalharam nessa tarefa, né, tão bela aí, nós estamos hoje em condições bem melhores, né? Graças então a esses trabalhadores
tanto do plano material quanto desencarnados, né? A Jane Mendonça dizendo aqui, mas dão uma inspiração se achar necessário, mas sempre deixa o livre-arbítrio. Justamente, é bem isso mesmo, Jane. Porque, vejam bem, se os espíritos falassem tudo pronto para a gente não se aperfeiçoaria, a gente não evoluiria. Porque os espíritos não vão falar para a gente tudo, né? Trazer tudo, vamos dizer, de mão beijada, como a gente diz, né? De bandeja, não é isso. Eles vão sim inspirar aqueles que estão se dedicando, que conhecem, que trabalham incansavelmente para buscar aquilo. Aí sim, aí eles vão dar um auxílio, incentivar para que aquela pessoa consiga realizar o seu projeto, né? Mas eles nunca vão fazer aquilo que compete a nós, como a Jane bem colocou, mesmo porque tem um livre-arbítrio, né? A gente que escolhe o que quer fazer, tá? Que isso, Rosana. Espero que você tenha entendido do jeito que passei a minha fala aqui, né? Só no sentido de tentar ajudar mesmo, que desejo que você, né, aproveite, né, o sono para encontrar-se mesmo com a sua mãezinha, tá bom? E lembrando, né, que mais a gente poderia falar aqui? Lembrando, né, pessoal, que tudo surge primeiro no mundo espiritual. O mundo espiritual é a vida verdadeira, né? Lá é o que está à frente, né? A hora que a gente percebeu lá no livro, no filme, né, Melhor Nosso Lar, a tecnologia que mostrava lá no filme, né, coisas que a gente ia perceber depois aqui na Terra, né? Então, os espíritos têm tudo mais adiantado do que nós. Aqui que é uma cópia de lá. Às vezes a gente pensa que o mundo espiritual é cópia da Terra, mas não. Nosso mundo aqui material que é uma cópia, né, apagada do mundo espiritual. Então, sempre lá surgem primeiro. As tecnologias do mundo espiritual são, né, mais avançadas. A gente percebe aí pelas crianças que reencarnam, já chegam sabendo tudo, né? Porque lidam com isso, né? No mundo espiritual, a hora que chegam aqui, parece que já sabem, né? Só lembrando, por exemplo, lembra o aeróbus? Olha que coisa maravilhosa de transporte. O aeróbus como uma nave, né, para transportar no espaço, mas com um grande diferencial era o pouso, né? Lembra do filme? Ele baixava ali suavemente, como se fosse um ônibus. As pessoas subiam, ele subia a uma certa altura e seguia. Então veja um dia que chegar isso à Terra também. Resolve o problema do trânsito na Terra, né? Porque aqui o avião facilita, mas o avião precisa de longas pistas, num espaço grande para pouso, toda aquela dificuldade. Imagina a hora que a gente tiver um aeróbus aqui, baixando suavemente, a pessoa sobe e vai e transporta no espaço. Então, assim, para a gente perceber a tecnologia do mundo espiritual muito à frente aí da nossa, né? A Líria Machado, boa noite. Leandro Boré, bem-vindos. Pessoal, vamos mais uma, hein? Vamos avançando aqui. Na 421, deixa eu me ver só uma coisa aqui. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Entendeu? Duas pessoas ali pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Como explica? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Veja que legal, então. São dois espíritos simpáticos, né, que percebem um pensamento do outro. Oi, terapeuta Gabriela Dutra, grande amiga aqui também. Bem-vinda, viu, Gabriela? Muito bem-vinda. Tivemos o prazer de realizar uma live com a Gabriela, fiquei muito feliz, foi uma alegria, viu? Então eles estão dizendo de dois espíritos simpáticos, né? Que tem aquela questão de uma telepatia, né, pessoal? Duas pessoas que estão sintonizadas ali no mesmo ideal, que tem aquela afinidade, aquela ligação de alma, né? Um pensa uma coisa, o outro recebe. Então é aquela transmissão, os dois se comunicam pelo pensamento praticamente.
É uma transmissão, né, como os espíritos fazem. A Divina Roda dizendo aqui, em filmes a gente já vê esse tipo de transporte. Então, Divina, vamos torcer para que isso aí chegue logo aqui para nós, né? Legal, gratidão, eu que agradeço, Gabriela. Então, pessoal, essa comunicação entre duas pessoas que têm essa afinidade grande, essa simpatia, essa ligação de alma, né? É como se fosse entre os espíritos, porque a linguagem dos espíritos é pelo pensamento. A gente aprende isso na doutrina espírita. Os espíritos não precisam da palavra, né, para se comunicar. Eles se comunicam pelo pensamento. Tá? E aqui na Terra já as pessoas que têm essa ligação, têm uma certa, né, evolução aí de um certo desprendimento da matéria, já conseguem, né, iniciar essa forma de comunicação pelo pensamento. Então a gente já percebe desde aqui essa telepatia, essa comunicação aí, que lá no mundo espiritual é muito mais fácil, né? Vai fluir tranquilamente. E sobre essa questão, no livro dos médiuns, diz que num futuro distante, né? Não está dando data, um futuro mais distante, isso será uma prática até comum aqui entre nós, essa forma de telepatia, eles dizem. Porque depende, como disse, né, de um grau de desmaterialização. Quando a gente estiver um pouco menos presos à matéria, formos mais espiritualizados, né? Quando a gente estiver numa condição assim um pouco mais elevada espiritualmente, a gente vai ter mais aqui encarnados mesmo essa comunicação telepática aí. Essa comunicação pelo pensamento vai ser mais comum, diz isso lá, Allan Kardec lá no Livro dos Médiuns, tá? Celinha dizendo aqui no Face, né? Assim como a sintonia se dá com a simpatia, os outros não ligados ao bem, também despertos... Peraí, perdi ali em cima, deixa eu ver aqui pelo note, fica mais fácil. Assim como a sintonia se dá com a simpatia, os outros não ligados ao bem, também despertos, também conseguem? Então, Celinha, eles estão dizendo aqui, né, que depende de uma certa elevação espiritual, de um certo desmaterializar aí, né, de um certo desapego da matéria. Então, não sei se vão conseguir, não. Pode até ser que tenha uma sintonia grande lá, uma afinidade muito grande, né, e mesmo no mal, né, como a Celinha está colocando, mas eu creio que é mais fácil entre aqueles que estão mais desapegados da matéria, né? Mas é algo para se pensar aí também, né? A Henriette Vazoler também, boa noite, viu? Muito bem-vinda. Bom, vamos ver aqui, o que mais? Deixa eu me ver o horário, pessoal. A Rosana. Como vocês conseguem guardar todas as perguntas dos livros dos Espíritos na cabeça? Eu leio os livros e algumas partes esqueço. Não, Rosana, eu pelo menos não guardo nada não, tá? Eu estou lendo aqui as perguntas, tá? Tem gente aí que até memoriza algumas, né? Tem gente que memoriza algumas, mas eu não tenho essa facilidade de memorizar muita coisa não. Aqui eu estou lendo as perguntas aqui no notebook, tá? E a gente só está comentando, né? Que é mais fácil. Ler e comentar fica mais fácil, tá? Mas é normal, a gente esquece mesmo. Gostei do teu comentário aí. Porque realmente tem alguns palestrantes espíritas aí que tem uma memória boa, né? Tem pessoas aí que guardam muitas questões mesmo de memória. Isso aí é treino, né, de memória. Tem pessoas que têm essa facilidade, né? Mas não, acho que não adianta ficar decorando muita coisa. O importante é a gente, né, entender realmente o que é aquilo e tentar praticar aquilo, né? Disse aqui, ufa, achei que era um ET. Você está normal, viu, Rosana? Fica tranquilo. A Celinha dizendo, tem sim uma memória boa. Não sei quem que a Célia está falando, a minha não é muito boa não. Mas gostei, descontrair um pouco aí, né? Bom, pessoal, vou forçar um pouquinho mais aqui, vou pedir a paciência de vocês para a gente ler mais um tópico aqui para avançar um pouco, tá? Vamos falar agora um pouquinho também ainda sobre emancipação da alma. Celinha dizendo que é a minha, mas não é não. Obrigado, Celinha, mas não tem não.
Então, letargia, catalepsia, mortes aparentes, umas coisas meio estranhas aí, né? Mas vamos ler duas questõezinhas aqui só para dar uma ideia rápida, tá, pessoal? Na questão, primeiro nós vamos ver um comentário de Kardec, que ele faz lá no fim da questão 424, se alguém tiver com o livro, depois da questão 424 vem um comentário de Allan Kardec, que ele diz assim: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Bom, ainda inexplicada lá quando ele escreveu, não sei atualmente, né, não tenho essa informação, se atualmente já se explica perfeitamente a letargia e a catalepsia. Mas ele está dizendo aqui que elas têm uma semelhança porque tem uma perda temporária de sensibilidade, né? O corpo fica inerte, não sente dor, você pode espetar o corpo ali que não sente nada, a pessoa está até rígida, né? Perde o movimento, né? Dá aquela aparência de morte. Só que aí ele faz uma diferença aqui agora. Então a letargia e a catalepsia diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então na letargia, suspensão das forças vitais, quer dizer, perde vitalidade, parece que não tem vida. E todas as aparências da morte, olhar para a pessoa parece que está morta, nem sente respiração, movimento nenhum, sensibilidade nenhuma, não sente vitalidade nenhuma, aparência de morte. Agora, na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. Então a catalepsia é menos, né, drástico ali a situação. É uma parte do corpo que perde movimento, perde sensibilidade, né, mas não é o corpo todo. Inclusive tem manifestação da inteligência, ou seja, da consciência. Então não tem aparência nenhuma de morte, como acontece na letargia, tá? Então na questão 423, Allan Kardec pergunta assim: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Vejam que interessante, né? Porque a letargia, pessoal, é como se fosse o sono, mas o espírito se desliga mais intensamente do corpo. Fica ali, vamos dizer, por um fiozinho, né? Está bem desligado do corpo, não sente... não está sentindo influência nenhuma praticamente do corpo na letargia. E aí eles dizem então, na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Pessoal, para ficar bem claro aqui esse exemplo, vamos pensar lá no caso de Lázaro. Lembra do Evangelho? Lázaro diz lá no Evangelho que as irmãs chegaram chorando para Jesus, dizendo que se ele tivesse chegado antes, ele poderia ter salvado Lázaro, que ele já estava morto há 4 dias, já havia sepultado o corpo de Lázaro. Então, já era dado como morto, né? Só que Jesus, lá no Evangelho, diz: Lázaro dorme. Está lá no Evangelho. As pessoas às vezes não prestam atenção. Jesus não disse que ele estava morto, porque Jesus não precisou fazer o milagre de fazer voltar à vida aquele que está morto. Isso aí seria derrogar as leis divinas. Jesus não precisou fazer isso. Então Lázaro estava num processo letárgico. Ele estava tomado de letargia,
o corpo totalmente inerte, sem movimento, sem vitalidade. E naquela época, né, constatava-se a morte de forma muito simples, não era como hoje, que a medicina tem, né, muitos recursos, precisa constatar a morte cerebral por mais de um médico, né? Então antes não, sentia ali a respiração, o coração que não percebia, era dado como morto e sepultado. Então Lázaro estava sepultado, né, sem ter passado pela morte, definitivamente. Então Jesus, quando chega lá no túmulo, né, no sepulcro onde estava Lázaro, ele o que faz? Ele dá uma ordem para Lázaro voltar. Mas essa ordem dele foi transmitir fluidos, né, fluido vital. Porque o corpo de Lázaro estava sem vitalidade, sem energia, sem fluidos vital. E Jesus o que fez? Saturou Lázaro do seu poder fluídico, né? Ele envolveu Lázaro com a sua capacidade de doação fluídica e Lázaro voltou. Mas vejam, é o que os Espíritos disseram aqui. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte. Então Lázaro voltou porque ele não estava morto, ele estava num processo letárgico. Para ficar bem claro, por isso que é considerada a ressurreição de Lázaro. Lázaro não ressuscitou. Lázaro voltou, né, despertou da letargia que ele estava cometido. Tá bom? É um exemplo para ficar bem claro isso. Então, letargia é isso, é um estado de aparente morte, né, que o espírito pode voltar à vida, não precisa necessariamente avançar para a morte, ele pode retornar se ele receber essa carga fluídica aí, né, do magnetismo. O magnetismo é uma ciência que estuda esse poder fluídico de transmissão, né, fluídica aí, tá? Bom, creio que mais ou menos seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar. Divina dizendo aqui, antigamente a gente ouvia dizer que as pessoas foram enterradas vivas por causa desse problema. Então, seríssimo, né, pessoal? Imagine, em épocas antigas, quantas situações, né, lamentáveis já vivemos, de muitas vezes, sim, ocorrer de alguém ser enterrado, sem estar morto, né, porque estava ali num processo de letargia, né, acontecia, infelizmente. Graças a Deus, né, a medicina avançou, hoje em dia tem muitos recursos para constatar isso, né. Bom, creio que essa questão também fica mais ou menos por aí, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, a Rosana dizendo aqui, tem uma pergunta, posso utilizar uma indução de hipnose, né? Auto-hipnose? Deixa eu ver aqui. Auto-hipnose durante a noite? Fui no atendimento fraterno no centro e falei que utilizava, e a moça ficou horrorizada. Não entendi. Se puder falar um pouquinho disso. Ô, Rosana, eu queria entender um pouco melhor, não sei muito, né, como seria esse processo aí de indução de auto-hipnose, né? Eu, para te falar a minha opinião aqui, não conheço muito a esse respeito, mas se você quiser explicar um pouco melhor, no que sentido que você faz essa auto-hipnose, né? Buscando o que? Eu não entendi bem isso. Você tem essa capacidade de se auto-hipnotizar, né? Para conseguir o que? Isso aí que eu não estou entendendo, Rosana. Não vi muito falar sobre isso. Mas seria interessante saber um pouco mais. Se você quiser colocar aí, vamos ver se dá tempo, né? Auto-hipnose é um áudio que te leva ao sono. Ah, tá. É como se fosse então ali você fica ali ouvindo algo, né, para dormir, e para poder adormecer é uma forma de relaxamento, vamos dizer, que você, para te conduzir ao sono, um sono mais forçado ali, né, pessoa que tem uma dificuldade para dormir, seria nesse sentido, uma meditação, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, está dizendo, né, no sentido de uma meditação, de um relaxamento, né, a Celinha colocou uma indução. Eu não sei te falar, viu, Rosana? Não sou, eu acho que isso aí teria que ser alguém da área aí, né? Porque não é algo assim espiritual, é algo da ciência médica, né?
teria que ser um profissional, entendo eu, que conheça aí da psicologia, né, da mente humana, né, alguém que trabalhe com essas terapias, né, para te dar essa informação. Eu não vou arriscar aqui falar, porque conheço muito pouco da parte espiritual, mas da parte clínica, médica, né, das ciências da Terra, não saberia te falar. Então eu prefiro não dar uma opinião para falar qualquer coisa, tá? A Rosane dizendo aqui, ela me disse que por eu ter mediunidade, eu poderia ser conduzida por maus espíritos. Não sei não, pode ser que não, né? Não dá para afirmar isso. Porque a indução do sono só vai te levar para o sono, passa essa ideia, né? Agora, desdobrada do corpo a partir do sono, você vai fazer o que você tem intenção. Então eu não estou vendo assim um problema aí, tá? Mas não vou arriscar falar muita coisa a esse respeito não. Desculpa, Rosana. Não tenho conhecimento nessa área aí para te falar a esse respeito, tá bom? Bom, deixa eu ver o horário aqui. Pessoal, 9 horas já, me perdoe, eu já avancei até um pouquinho. Quis terminar esses tópicos aí também, a gente acabou avançando muito, tá? Vamos fazer uma oraçãozinha rápida aqui para a gente encerrar, tá bom? Para não avançar muito do horário, né? 1 hora já é muito já. Peço até desculpa a vocês aí pela paciência, por ter avançado um pouquinho do horário, tá? É que os assuntos aí vão surgindo, né? Legal, Rosana. Mas procura, Rosana, conversar com alguém aí, né, que entenda bem da área, pode te orientar melhor. Porque às vezes, Rosana, eu não querendo falar nada contra a pessoa que te falou, né? Mas às vezes a pessoa pode dar uma opinião sem ter conhecimento de causa, né? Então a gente não pode opinar sobre coisas que a gente não conhece, né? A gente no centro fala um pouquinho da parte espiritual, mas não da parte, né, da matéria, da parte clínica, da parte médica, aí não dá, né? Então procura alguém, né, que conheça mais. A Celinha dizendo aqui, ela deve ter achado que a auto-hipnose era você querer saber de outras vidas. Pode até ter confundido isso, né? A Lélia dizendo que passa tão rápido, né, Lélia? Então é bom, né, que parece que está gostoso o estudo, né? Quando a gente nem percebe o tempo passar, a gente, a hora que vê, já deu o horário. A gente começa a conversar, vai se empolgando aí, não percebe a hora. Mas legal. Vamos então, pessoal, fazer uma oração, né? Para a gente dormir bem, né? Estamos falando de sono. Divina também dizendo, passa rápido, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos aproveitar esses momentos que a gente está aqui conversando sobre esse assunto tão importante do sono, né? Essa vivência durante esses momentos do sono do corpo, para que a gente aprenda a aproveitar bem esse período que Deus nos concede, como se fosse, os Espíritos dizem, um recreio depois do trabalho. É aquele momento de renovar as forças, de refazer a nossa energia, de encontrar motivos para prosseguirmos na nossa caminhada aqui na vida terrena. Por mais difícil que a nossa vida esteja, esse momento do sono do corpo pode nos propiciar, né, essa condição melhor para que a gente enfrente, né, os problemas da vida com mais disposição, com mais coragem, com mais fé. Esse reencontro que nós podemos ter à noite com os familiares que desencarnaram, com amigos que estão distantes aqui mesmo encarnados, que não temos condições de vê-los, né, pessoalmente. Olha quantas coisas belas que nós podemos usufruir durante o sono do corpo. Então que nós possamos valorizar bem esse período do sono, nos preparemos para ele, façamos nossa oração antes de dormir, evitemos, né, de ver filmes violentos à noite, que nos perturbem a mente, tentemos manter aquela paz, né, aquela harmonia de pensamentos, mas também, é lógico, a nossa vivência diurna, né, é também muito importante, é como a gente está vivendo o nosso dia. Não adianta só fazer oração à noite se durante o dia nós tivemos um monte de desavença, um monte de problemas, né? Aí vai atrapalhar tudo.
Então a gente precisa ter interesse em buscar aquilo que edifica, né? Como nós estamos aqui estudando, nós estamos aproveitando essa horinha que temos livre para buscar um ensino espiritual. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo escolha, nós estamos usando essa uma horinha nossa aqui semanal para alimentar a alma, né? Então são escolhas. Se a gente fizer mais isso, com outro tempo livre que a gente tenha, uma boa leitura, né? Uma prática do bem, uma doação em favor do outro, do nosso tempo, tudo isso favorece para que a gente tenha uma boa vivência durante o sono, tá? Então vamos, pessoal, nessa hora, pedir a Deus por aqueles familiares queridos que já desencarnaram. Sei que todos nós temos aqueles familiares que já partiram, que deixaram saudade, que a gente gostaria muito de rever, né? E que podemos estar revendo durante o sono, mas às vezes não lembramos. Vamos oferecer a eles nessa hora o nosso pensamento de muita paz, a nossa lembrança, o nosso carinho, oferecermos a eles o nosso amor, a nossa saudade gostosa, aquela saudade tranquila, sem dor, sem desespero, mas aquela saudade boa que relembra bons momentos. Que Deus abençoe esses familiares, que eles fiquem em paz, que eles continuem se preparando para retornar, porque vão retornar. Que eles se preparem, que recebam forças, orientação da espiritualidade amiga, e que Deus abençoe a todos eles e a todos nós que aqui estamos, para que a gente possa esperar o momento do reencontro definitivo. E que para isso trabalhemos aqui da melhor maneira possível, fazendo o nosso melhor, não pensando só em nós, mas pensando no semelhante, porque, como diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Que tenhamos sempre esse lado de enxergar a necessidade do outro, não vivermos apenas para nós mesmos, para nossas satisfações, mas que usemos um pouquinho do nosso tempo livre para amenizar a dor do semelhante. Muita paz a todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus. Vendo aqui muitas mensagens, né? A Gabriela Dutra dizendo aqui, né? Saudade e amor eterno, aqueles que já estão em outro plano. Que legal, né? Muito bom, pessoal. Muito obrigado aqui pelas mensagens, pela participação de vocês sempre aqui junto, tá? Fico muito, muito feliz. Um estudo de tão longa data, conforme a gente está realizando, e vejo aqui vocês participando junto. Então, Deus nos abençoe para que a gente continue, né, esse estudo. Obrigado a todos. Estou vendo tantas mensagens aí que a gente fica emocionado, fica muito feliz, tá? Desejo de coração que vocês tenham uma noite abençoada. Vamos, né, dormir em paz, aproveitar o momento do sono, como a gente está estudando. Vamos tentar reencontrarmos os queridos familiares, amigos, mas em paz, né, tranquilo, sem exigir nada, esperando o momento certo que Deus nos permita, né? Então, fiquem com Deus, tá, pessoal? Uma boa noite. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Um abraço fraterno. Até lá. Desculpe ultrapassar o horário hoje, tá bom?